Paz do Senhor, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Aqui estou eu mais uma vez, Pastor Herman Temel, para mais um dia do nosso plano anual de leitura da Bíblia. E hoje o dia de número 64, firmes nesta caminhada. Hoje vamos ler mais 3 capítulos aqui do livro de Números, continuando inclusive a história de Balaão, a qual começamos a leitura ontem. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se neste canal, assine aí também o sininho de notificações para que você possa ser sempre notificada quando tiver vídeos novos aqui no canal e também compartilhe este vídeo para o maior número possível de pessoas. Se você recebeu este link deste vídeo e não assistiu os vídeos anteriores, é muito interessante e importante que você assista a partir do vídeo 1. Afinal de contas, esse é um plano de leitura onde em um ano iremos ler toda a Escritura, toda a Palavra de Deus na ordem cronológica dos acontecimentos. Por isso, acesse aqui o card se você ainda não assistiu os vídeos anteriores e aí você vai ter acesso a toda a playlist desde o vídeo número 1 até este vídeo aqui. Agora, se você já assistiu os anteriores, vamos então para a leitura. Então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera. E Balaque e Balaão ofereceram um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque: fica-te ao pé do teu holocausto, e eu irei, porventura o Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar te notificarei. Então foi a um alto. E encontrando-se Deus com Balaão, lhe disse este: preparei 7 altares, e ofereci um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna para Balaque e fala assim. Veja que Balaão então vai fazer ali 7 altares, oferecer sacrifícios e vai se apresentar diante de Deus, falando isso para Deus, né? Olha, Senhor, fiz 7 altares, ofereci ali em cada altar sacrifícios, quase que como querendo comprar a bênção de Deus. E muitos, infelizmente, ainda hoje fazem isso. E sabe por que fazem? Na maioria das vezes, porque são ensinados desta maneira, que precisam comprar a benção de Deus, que é com dinheiro que se compra a benção de Deus, que é com ofertas, sacrifícios que se compra a benção de Deus. E não é. As ofertas, os sacrifícios fazem parte de uma vida de honra e serviço ao Senhor. Você ofertar para a obra de Deus, Deus lhe pedir um sacrifício e você fazê-lo, tudo isso faz parte de uma vida de serviço ao Senhor, da vida de um servo fiel. Mas não é através destas coisas que compramos as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus são derramadas sobre aqueles que obedecem à sua palavra. Ele mesmo declarou isso, e nós vamos ler inclusive isso como uma aliança de Deus com o povo, que se o seu povo ouvisse os seus mandamentos e os guardasse, ele os abençoaria. Então, Deus vai mandar aqui para Balaão a palavra que ele deveria falar. Veja comigo. E tornando para ele, eis que estava ao pé do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos moabitas. Então alçou a sua parábola e disse: de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacó, vem, detesta a Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Porque do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só, e entre as nações não será contado. Quem contará o pó de Jacó
e o número da quarta parte de Israel. A minha alma morra da morte dos justos e seja o meu fim como o seu. Veja que Balaque queria que Balaão amaldiçoasse o povo, mas Deus vai ser claro falando pela boca de Balaão. Como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoa? Como detestarei a quem Deus não detesta? É por isso que quando a pessoa é serva de Deus, uma serva fiel ao Senhor, não há maldição, não há praga nem encantamento que pegue na vida da pessoa. Estamos guardados, protegidos contra pragas e encantamentos, porque não há como amaldiçoar quem Deus não amaldiçoa. Vamos continuar aqui a leitura. Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoaste. E ele respondeu e disse: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Então Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, de onde o verás. Verás somente a última parte dele, mas a todo ele não verás, e amaldiçoa-mo dali. Veja, Balaque havia subido um monte para ver, avistar o acampamento do povo de Israel. E Balaque então está dizendo a Balaão: vamos agora a outro lugar, onde você verá outra parte do povo, e dali você os amaldiçoará. Ou seja, buscando brechas no meio do povo para os poder amaldiçoar. E o diabo age da mesma forma. Ele está ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar. É como preguei domingo, né? Antes de ontem na igreja, até comentei ontem aqui na leitura, que eu preguei sobre tentação e nós vimos um pouco disso. O diabo, ele fica dando voltas, buscando na vida do homem brechas para que ele possa agir na vida do homem, para que a maldição venha estar sobre a vida da pessoa. Por isso que devemos ter muito cuidado e vigiar muito nas nossas atitudes, nas nossas ações, para não abrirmos brecha, darmos lugar para o diabo. Como a palavra diz, não deis lugar ao diabo. Nós não podemos dar espaço para ele trabalhar. Continue comigo a leitura. Assim, o tomou consigo ao campo de Zofim, ao cume de Pisga, e edificou 7 altares e ofereceu um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então disse Balaão a Balaque: fica aqui ao pé do teu holocausto, e eu irei ali ao seu encontro. E, encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na sua boca e disse: torna para Balaque e fala assim. E vindo a ele, eis que estava ao pé do holocausto, e os príncipes dos moabitas com ele. Disse-lhe, pois, Balaque: que coisa falou o Senhor? Então alçou a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zipor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não o posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele, e nele e entre eles se ouve o alarido de um rei. Veja, Deus não volta atrás nas suas promessas, ele olha para o homem. E não havendo no homem, então, motivo para que essa pessoa viva a maldição, não havendo nessa pessoa motivo para que a aliança dela com Deus seja quebrada, por que Deus voltaria atrás? Quem volta atrás em alianças é o homem, que casa e depois vai e separa, que começa um relacionamento, uma aliança e separa, que faz uma sociedade e quebra, que faz uma aliança, um compromisso com a pessoa e quebra, que faz uma promessa e volta atrás, um juramento e volta atrás,
faz um voto e não cumpre, Deus não. Deus sempre cumprirá com a sua palavra. Continue comigo a leitura. Deus os tirou do Egito. As suas forças são como as do unicórnio. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem feito. Eis que o povo se levantará como a leoa e se exalçará como leão. Não se deitará até que coma a presa e beba o sangue de mortos. Então Balaque disse a Balaão: nem totalmente o amaldiçoarás, nem totalmente o abençoarás. Porém, Balaão respondeu e disse a Balaque: não te falei eu, dizendo, tudo o que o Senhor falar, aquilo farei? Disse mais Balaque a Balaão: ora vem e te levarei a outro lugar. Porventura, bem parecerá aos olhos de Deus que dali mo amaldiçoes. Então Balaque levou Balaão consigo ao cume de Peor, que olha para a banda do deserto. Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares, prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Balaque, pois, fez como dissera a Balaão, e ofereceu um bezerro, um carneiro sobre cada altar. Vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não foi desta vez como dantes ao encontro dos encantamentos, mas pôs o seu rosto para o deserto. E levantando Balaão os olhos e vendo a Israel que habitava segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. E alçou a sua parábola e disse: fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, caindo em êxtase e de olhos abertos. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó, que boas as tuas moradas, ó Israel. Como ribeiros se estendem, como jardins ao pé dos rios, como árvores de sândalo, e o Senhor as plantou, como cedros junto às águas. De seus baldes manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas, e o seu rei se alçará mais do que Agag, e o seu reino será levantado. Deus o tirou do Egito, as suas forças são como as do unicórnio. Consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Encurvou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem o despedaçará? Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Balaão, por fim, entendeu que não valia praga nem encantamento sobre o povo de Deus, porque eles estavam debaixo da bênção do Senhor. Tem um monte de crente que tem medo de macumba, de obra de feitiçaria. Meu querido, minha querida, se você está debaixo da bênção de Deus, não tem macumba, não tem obra de feitiçaria, nenhum mal que possa contra a sua vida. Balaão entendeu isso e não foi nem consultar a Deus, ele já sabia o que era para fazer. E foi e abençoou o povo do Senhor. Veja a reação de Balaque. E bem feito para Balaque, que ficou insistindo em fazer mal ao povo de Deus. Então, a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e bateu ele as suas palmas. E Balaque disse a Balaão: para amaldiçoar os meus inimigos te tenho chamado. Porém agora já 3 vezes os abençoastes inteiramente. Agora, pois, foge para o teu lugar. Eu tinha dito que te honraria grandemente, mas eis que o Senhor te privou desta honra. Entenda aqui comigo, amados. Balaão, na verdade, ele estava diante de uma questão, de uma escolha, de quem ele queria a honra. Se ele queria a honra de Deus ou a honra dos homens. Dificilmente você vai ter as duas honras. Na maioria das vezes, ou você vai ter a honra de Deus
ou a honra dos homens, principalmente se falamos de homens ímpios. Talvez você, como homem de Deus, sendo e tendo a honra de Deus na sua vida, homens de Deus e mulheres de Deus também te honrarão. Mas esperar a honra do mundo, esperar a honra de pessoas do mundo e ser honrado também por Deus ao mesmo tempo, não dá. Quem busca a honra do mundo será desonrado por Deus. Quem busca a honra de Deus será desonrado pelo mundo. Vamos continuar a leitura. Então Balaão disse a Balaque: não falei eu também aos teus mensageiros que me enviaste, dizendo: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não posso transpassar o mandato do Senhor, fazendo bem ou mal de meu próprio coração. O que o Senhor falar, isso falarei eu. Agora, pois, eis que me vou ao meu povo. Vem, avisar-te-ei do que este povo fará ao teu povo nos últimos dias. Então alçou a sua parábola e disse: fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus e o que sabe a ciência do Altíssimo, o que viu a visão do Todo-Poderoso, caído em êxtase e de olhos abertos. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. E Edom será uma possessão, e Seir também será uma possessão hereditária para os seus inimigos, pois Israel fará proezas. E dominará um de Jacó, e matará os que restam das cidades. E vendo os amalequitas, alçou a sua parábola e disse: Amaleque é o primeiro das nações, porém o seu fim será para a perdição. E vendo os queneus, alçou a sua parábola e disse: firme está a tua habitação, e puseste o teu ninho na penha. Todavia, o queneu será consumido, até de Assur te leve por prisioneiro. E, alçando ainda a sua parábola, disse: ai, quem viverá quando Deus fizer isso? E as naus das costas de Quitim afligirão a Assur, também afligirão a Éber, e também ele será para perdição. Então Balaão levantou-se e foi-se e voltou ao seu lugar, e também Balaque se foi pelo seu caminho. Veja que não só Balaão profetizou falando da vitória do povo de Israel sobre Balaque, a sua nação, como também sobre outras nações que estavam à volta. Porém, pouco depois disso acontecer, algo terrível acontecerá, e quando nós viemos a ler o texto, eu quero entrar em alguns detalhes históricos com você, que a Bíblia não entra em detalhes, mas a tradição, a história dos judeus, ela traz mais detalhes sobre isso. Vamos continuar aqui a nossa leitura. Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens, que se juntaram a Baal-Peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel, e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança da sua mão, e foi após o varão israelita até a tenda
e atravessou a ambos, ao varão israelita e à mulher, pela sua barriga. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. O que a tradição ela nos conta a respeito disso aqui, que você vai ver que logo depois de Balaão tentar amaldiçoar o povo e não conseguir, então eles viverão a praga da parte de Deus. O que aconteceu? O que a história conta, a tradição conta, é que Balaão, ele contou para Balaque qual o segredo para que o povo de Deus pudesse ser amaldiçoado. E só tinha um jeito, que seria o povo de Deus ser amaldiçoado pelo próprio Deus, porque uma maldição de fora não teria como alcançá-los. E só tinha um jeito, uma forma de Deus amaldiçoar o seu povo, que seria se o seu povo o desobedecesse, se o seu povo praticasse a idolatria, algo que causasse a ira do Senhor. E Balaão então vai dar a estratégia. Mande as suas mulheres formosas, bonitas, para seduzirem os soldados, para seduzirem os homens de Israel. E assim eles os tomarão por mulher e elas então levarão eles a adorarem os ídolos. E isso vai gerar a ira do Senhor. Nós vamos ver, por exemplo, na vida de Salomão, nós vamos ler sobre isso mais à frente, que Salomão ele vai desviar o seu coração por um momento da presença de Deus, justamente por influência das suas mulheres que eram idólatras. E o povo então aqui vai passar a idolatria e, como você viu, isso vai trazer a maldição da parte do próprio Deus, praga de Deus. E quando então esse filho de Arão, ele vai ver ali um dos homens de Deus com uma mulher estrangeira, que era o que estava causando ali a praga, a maldição, ele vai os matar diante do Senhor e então a praga cessará. Continue comigo. E os que morreram daquela praga foram 24.000. Então o Senhor falou a Moisés dizendo: Finéias, filhos de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois zelou o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize: eis que lhe dou o meu concerto de paz, e ele e a sua semente depois dele terão o concerto do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez propiciação pelos filhos de Israel. E o nome do israelita morto, que foi morto com a midianita, era Zinri, filho de Salo, maioral da casa paterna dos simeonitas. E o nome da mulher midianita morta era Cosbe, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: afligireis os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós outros com os seus enganos, com que vos enganaram no negócio de Peor e no negócio de Cosbe, filha do maioral dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga no negócio de Peor. Amém, amados? Mais uma leitura encerrada e guarde isso no seu coração. Se você estiver bem com Deus, fazendo a vontade de Deus, buscando a dar em obediência, nenhuma praga, nenhum encantamento, nenhum mal pode ir contra a tua vida, porque a bênção do Senhor está sobre você. Agora, se você está andando em desobediência, é melhor ter temor e se consertar. Amém? Compartilhe este vídeo para que possamos alcançar o maior número possível de pessoas com a palavra de Deus. Não esqueça também de deixar aí o seu joinha, nos ajuda aqui a ter engajamento neste vídeo e também no nosso canal. Não esqueça de ajudar também na vaquinha do computador. Estou precisando muito aí comprar o computador para edição de vídeos e preciso aí da sua ajuda. Você que tem sido abençoado, abençoada através dos vídeos deste canal. Amém? Forte abraço, até amanhã na nossa próxima leitura. A paz do Senhor e viva Ele, viva Jesus!